Trabalhadores e trabalhadoras de todo o Brasil, bem-vindo para mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje eu quero trazer um assunto muito importante que vem sendo discutido ao longo dos anos e nunca se sabe direito como é que funciona a questão dos pagamentos do adicional de insalubridade e adicional de periculosidade. Quero deixar bem claro aqui para vocês todo o entendimento sobre esse assunto, que com certeza você, mesmo estando recebendo, você ainda possui muitas dúvidas. Então fique atento, fique comigo até o final do vídeo, que eu vou trazer essas informações para você de forma muito consistente e didática. Quero pedir para você que não é inscrito no canal, para que se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificações. Deixe o seu like para ajudar o canal, também deixe o seu comentário, a sua pergunta, para que a gente possa estar respondendo através de vídeos, beleza? Então, bora lá, vamos falar do que interessa. Muito bem, então, durante muitos anos, desde que foi instituído o direito ao trabalho insalubre e ao trabalho periculoso, que é o trabalho que quando você exerce ele, você está passando por um perigo, digamos assim, e no caso de insalubridade é quando você trabalha num lugar não salubre, num lugar que oferece risco à tua saúde. Então, são esses os primeiros critérios de caracterizar o ambiente que você trabalha. Primeiro ponto, o ponto que você trabalha, o lugar que você trabalha, ele é salubre? Oferece riscos à tua saúde? Você pode ser contaminado com alguma coisa, seja ela alguma coisa tóxica ou biológica? Então são vários fatores que implicam se o lugar, o ambiente que você trabalha é insalubre ou não. Vários fatores, não é um só. E para os casos de periculosidade, o ambiente que você trabalha, o lugar que você está trabalhando, ele tem que te oferecer algum risco da sua integridade física. Veja bem, não é, quando se trata de perigo, de periculosidade, não se fala em saúde, se fala no risco que você tem de sofrer um acidente. É diferente da questão da insalubridade. Porém, a Justiça do Trabalho e todas as normas relacionadas a esses dois assuntos, elas estabelecem que os percentuais de adicional devem ser o mesmo. Por exemplo, se existem 3 graus de insalubridade e 3 graus de periculosidade, o grau máximo, o maior grau possível de insalubre é de 40%. E o grau médio é de 20% e o grau mínimo é de 10%. Assim funciona também para a periculosidade. O grau máximo de periculosidade é 40%. O grau médio é 20% e o grau mínimo é 10%. Isso quer dizer, esses graus vão determinar o valor do seu adicional. E há uma discussão muito grande também a respeito desse percentual. Esse percentual, ele incide sobre o salário base que você recebe da empresa ou ele incide sobre o salário mínimo do governo federal? Vou tentar esclarecer aqui para vocês o nosso entendimento e o que tem determinado o STF. Primeiro ponto, em regra geral, a base de cálculo do percentual é o salário mínimo do governo federal. Vejam bem, em regra geral, é o salário mínimo do governo federal. Quando tem convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, pode ser calculado pelo salário base do trabalhador. Vejam bem,
O que caracteriza aí, de repente, uma injustiça para alguns trabalhadores? Porque vejam bem, o enfermeiro, por exemplo, vejam bem, o enfermeiro trabalha no hospital e ele ganha 40% de insalubridade sobre o seu salário base. Só que o auxiliar de serviços gerais também trabalha no hospital e ganha 40% de insalubridade. Aí, se for calcular pelo salário base de cada um, o salário do enfermeiro é mais do que o dobro do salário do auxiliar de serviços gerais. Considerando essas questões também, tem a questão do médico com o enfermeiro. O salário do médico é mais do que o dobro, muito mais do que o triplo até, em muitos casos mais do que o triplo do salário do enfermeiro. E considerando que eles trabalham no mesmo ambiente, não seria justo eles ganhar a mesma coisa, o mesmo valor? Porque o grau de insalubridade para o enfermeiro, para o auxiliar de serviços gerais, para os outros funcionários que trabalham no hospital e para o médico, é todo o mesmo, 40%. Se for calcular pelo salário base de cada um vai ganhar um monte de dinheiro e o que ganha menos vai ganhar uma merreca, vai ganhar uma mixaria. Isso é muito injusto. Então, no meu entendimento, teria que se fixar um valor para todos os funcionários. Esse valor, se for calcular com base no salário mínimo, é muito pouco. E é por isso que o STF, na súmula vinculante 228, determina que seja calculado pelo salário base. Só que, se calcular pelo salário base, conforme eu já falei, tanto a periculosidade quanto a insalubridade vai ficar injusto, porque o salário base de cada trabalhador é diferente. E isso é injusto, porque se o auxiliar de serviços gerais contrair uma doença, ele vai ter as mesmas despesas para se curar que o enfermeiro, que o médico, que o outro funcionário lá do hospital. Então é injusto. Essa discussão deve ser levada em consideração. O grau de periculosidade, o grau de insalubridade, sim, deve ser levado em consideração para fins de cálculo. Eu concordo que deve levar em consideração esse grau de perigo, esse grau insalubre. Porém, deve ser fixado um valor para cada percentual. Por exemplo, quando se trabalha em hospital, vai receber determinado valor. Quando se trabalha numa fábrica de produtos tóxicos, se for 40% o grau, vai ganhar aquele mesmo valor. Ou seja, se for R$1.000, é R$1.000 para todo mundo. É R$1.000 para o auxiliar de serviços gerais e R$1.000 para o enfermeiro. Claro, eu estou só exemplificando aqui a questão de valores, pelo amor de Deus. Que fique bem claro isso. Eu estou especificando a questão de valores. Porém, esse valor cabe e deve haver uma grande discussão sobre como calcular. Porque se calcular pelo salário base de cada trabalhador, vai ficar injusto com alguns trabalhadores. Se calcular pelo salário mínimo, também vai ficar injusto, porque o valor do salário mínimo, 40% do salário mínimo, vai dar 500 e poucos reais. 500 e poucos reais, muitas vezes, dependendo do grau de insalubridade, do risco que a pessoa corre, realmente não vale a pena correr. A pessoa tem o salário que ela recebe, mas aquele salário que ela recebe não é para curar de nenhuma doença, não é para se tratar de algum mal que ela contraiu no ambiente de trabalho, ou de um acidente de trabalho ou coisa parecida. E sim para comprar e suprir as suas necessidades básicas, que são alimentação, vestuário, transporte, toda a parte de higiene, tudo isso
o trabalhador tem muitas despesas e todos os produtos são caros, tanto de alimentação como de higiene e limpeza, higiene pessoal. Todos esses produtos são muito caros e o trabalhador ele recebe o salário e esse adicional que vem com o adicional de insalubridade ou adicional de periculosidade não é para bancar esse tipo de coisa, é para a pessoa, caso ela venha contrair alguma doença, ela tenha recurso para poder se curar e não para gastar no dia a dia. Claro que muitas vezes as pessoas não fazem isso, não economizam, não guardam aquele dinheiro para uma eventualidade, mas o direito é assegurado e deve ser pago para os trabalhadores de forma justa. E é isso que nós lutamos aqui no nosso canal. Por isso que eu quero dizer para vocês, nesse vídeo a gente trouxe um resumão, mas a gente vai tratar desse assunto com mais carinho, com mais profundidade, para que fique ainda mais claro na cabeça de cada trabalhador o direito que cada um tem. Então, se a sua empresa aí que você trabalha não está te pagando, você tem todo o direito de recorrer e reclamar dos seus direitos junto ao RH da empresa, junto à Justiça do Trabalho, ou seja lá qual for a situação. Mas você tem direito sim de receber, beleza? Então, eu quero deixar aqui um grande abraço, quero encerrar esse vídeo aqui para não ficar muito longo, deixar um grande abraço a todos e pedir que me acompanhe aqui no canal, que se inscreva no canal, ajude o canal a crescer, porque a nossa luta aqui em busca dos direitos e definição dos direitos do trabalhador é muito grande. Então nós precisamos da sua ajuda, precisamos que você se inscreva no canal, deixe o seu comentário, ative o sininho de notificações, deixe o seu like, para nos ajudar aí, porque a nossa luta aqui realmente é muito grande, beleza? Fiquem com Deus, um grande abraço e eu espero vocês em um próximo vídeo. Tchau!